Nossas filhas e netas serão prostituídas? Nossa intimidade será arreganhada e toda a nossa vida privada será publicada? Talvez, mas não porque alguém tenha nos forçado, mas porque nós, provavelmente, assim vamos querer. Tudo que antes era privado, agora é público. Ao mesmo tempo que tudo que era verdadeiramente público, comum e geral foi desintegrado. Estamos mais deprimidos, menos atentos e menos unidos. Mas relaxa, porque agora nós estamos verdadeiramente libertos. Libertos dos laços, das regras, das distâncias físicas e quem sabe até da realidade, mas escravizados por uma mentira que alguém inventou e nós decidimos comprar. Não, esse não é mais um episódio de crítica às redes sociais e à maldita modernidade, mas uma reflexão sobre a forma como nós decidimos reagir a elas. E para essa reflexão, nós chamamos o especialista em modernidade e redes sociais, Carlos de Freitas. E há para vocês. Felipe Trielli, não tão especialista em redes sociais, mas especialista em modernidade. AU para vocês. E Luigi Marnoto, que não entende de modernidade nem de rede social. Não. E está aqui para dar a sanidade do Uau programa. para vocês. Foi o cara que trocou meu mouse. Me salvou. Tecnologia de ponta. Me salvou, velho. O cara trocou o mouse. Tira um USB e conecta no outro, é uma loucura. Não, isso eu fiz, mas ele me achou a solução. Também eu já não sei. Já é querer demais. Já Não, porque esse negócio de cabo é muito antiquado. Para Achou a você é solução. tudo wireless. Sim, É exatamente. moderno. Eu não sei o que é wireless. O que é isso? Wireless. É sem fio. Assim. Wire é transferência bancária. Wireless. Eu É sou transferência contra. Cara, se tem uma tecnologia, a gente não vai falar de Não, física não, privada. foda-se. Vamos falar de odeio tecnologia. fio. Se tem uma tecnologia que me irrita é Bluetooth, cara. Não, eu também. Como é ruim isso? Já tá na versão 6 e não, E não não funciona é. também. Não. Bom, E o Orkut, Você não pode hein? sair do lugar. Bluetooth. tá. Antes de mais nada, eu queria botar uma coisa aqui na roda. Opa. Epa. Que a gente não estava lá nas nossas pré-conversas, que é o seguinte: o público e privado tem uma diferença que a gente tem que colocar agora. Uhum. Existem as coisas que são públicas porque você decide colocar na rede social Isso. e espalhar para todo mundo, só que também existe os dados roubados, que você, o cara mais que quer ficar longe de tudo do mundo, o cara ainda tem uma foto que alguém Sim. tirou numa festa, ainda tem então assim, tem essa diferença, é o que o cara quer botar e o que o cara... E tem um intermediário, que é o seguinte, é a coisa que você entrega para a empresa confiando que ela manterá seguro e que, e vaza. ou que vaza, ou que assim, os caras Vaza, compartilham entre si e tá lá, sabe? Então, é uma treta, e hoje em dia eu acho que, olha, exposição, eu acho que é um negócio que sempre teve. Exposição e esse lance de você se mostrar de um jeito pro outro e esconder a coisa. Sempre. É o vizinho que tem a família Sim. perfeita, que tem o carro Não, que... eu vou mais longe. Aqueles reis que pediam para ser pintados. Sim. Isso. Né? Eu falo assim, não, arruma o meu nariz aí, pô. E tem uns que saem feio pra caramba, os caras ainda conseguiram. Imagina o que era na vida real, né? Que era. Acho que era pressa, né? O Napoleão Bonaparte Vai falando... Vai morrer logo, rápido. senão te arranca. Vai logo. O Napoleão. Napoleão, não, tá mas me sempre pinta de esquisito, baixo né? pra cima. Não, é de baixo pra cima. Ele é parecer- baixinho, é ele é isso, baixinho, mas esse é alto. é de cima. Mas é muito louco, né? A gente realmente tem uma geração aí que já tá na rede, já tá... Tipo, Então, provavelmente os meus filhos já têm RG por aí, já tem... Porque já preencheram ficha, já fizeram passaporte, já fizeram... Eu acho que ninguém escapa, né? Na verdade, tá... A não ser que você vire um nômade, vá para uma caverna. mas a gente... É bom a gente antes traçar uma continuidade, porque parece que... Quando se fala desse assunto, parece que veio um negócio de fora, assim, um ente maligno chamado rede social e chama tecnologia, e ele impôs um negócio a todo mundo. Na verdade, não foi assim. Não, exato. Foi o que você falou no começo. A gente sempre teve um modus operandi, aí veio a tecnologia, tinha o Orkut. Não, a rede social ela é só o quê? É uma exponencial, né? Você só aumentou aquilo que o ser humano já tinha, entendeu?
A E vaidade... democratizou também, Democratizou, Porque é, antes era exatamente. na revista de fofoca, Você na tinha o Caras. rei, você tinha o Isso. rei lá que fazia no começo era o rei, depois entra as personalidades públicas, não sei o quê. Aí entra no século XX os artistas, né? Artista, virou Poxa, artista, revistinha de artista tem desde, sei lá, dos anos Com 30. rádio, dos anos- televisão. né? Rádio, televisão. Mas quando eu estudei a história do Beethoven, disse que ele já era um cara que todo mundo ficava encantado, Olha. queria saber da vida. Se bem que ele às vezes acordava mijado na rua, né? Não, ele tem, sim, no sim. final da biografia dele. História meio pesada. pesada. Tem umas fases. Mas o. Mas ninguém ia lá e filmava, né? Exatamente. Ó, o Beethoven. Mas alguém escreveu, porque Alguém a gente está escreveu, sabendo. exatamente. Mas é meio natural quando você tem essas pessoas que você admira, ou pessoas que você detesta, você querer saber. É o problema Não, que então, ele a fez da questão é fama. justamente o que a gente estava falando, o seguinte, existe um limite entre o que é público, esses caras são figuras públicas. Sim. Quando você é uma figura pública, aí você, sua imagem, ela já passa um ponto, né? Não é uma Isso, coisa assim, sim. eu opto para não me mostrar. Então, Não se você tem opta como. para não se mostrar, não faça aquilo que Aham. você está Não fazendo. seja político, Exatamente, não não seja seja político, artista, artista, não enfim, seja- você já é uma figura pública. A questão é, qual é a separação entre o que é esse lado público e o que é o lado privado? Que Isso aí já o cara tem o direito a ter o lado privado dele, Claro. que hoje é invadido, né? Desde sempre, os paparazzi, a Diana lá, a princesa Diana, morreu com os paparazzi seguindo. Sim, todo mundo tem uma câmera no bolso a todo Exatamente. momento pronto Hoje, para flagrar então, o cara. nossa. Senhora. Então, porque antes, ainda na época da Diana, você tinha que comprar uma câmera, né? Era uma Você coisa tinha- mais tinha- cara. Tinha a né? profissão do Tinha paparazzi profissão, que deve ter acabado, porque hoje todo mundo é paparazzi, É. né? Até porque Se bem o que- jornal, durante um tempo, quando começou essa coisa de foto de celular, não sei o quê, durante um tempo razoável, assim, não publicava foto ruim. Tipo, pegava sempre. Ainda hoje os jornalões pegam um cara profissional para fazer a matéria e tal. Mas quando pinta uma notícia que é que alguém filmou daquele jeito, dane-se. Vai pro ar. Sabe por que Vai pro ar a profissão e vai. acabou? Não acabou porque todo mundo tem câmera. Acabou porque as próprias figuras, elas mesmas se fotografam. Você tem o Instagram verdade, dela. Sim. O cara vai Viraram- pagar para ver uma foto dela no jornal, você tem o Instagram dela aberto. Alto paparazzi. Elas mesmas já... Não, e, cara, Por quê, tem, né? cara, tem maluco que o cara ele posta tem certos influenciadores que o cara ele posta o story de onde ele tá pra documentar a rotina, porque tem esse lance do parasocial, do cara querer Sim. se sentir próximo do ídolo e tal. Hum. Ele posta, mas ele posta tipo 2 ou 3 horas depois que ele de fato esteve lá. Uhum. Porque as pessoas vêm e elas vão indo atrás. Pra, Ah, se pra o cara é se, famosão. Exatamente. Essa é um pra se famosão. proteger. Isso Então, acontece comigo. Não, Direto, pô. direto. Eu mesmo. Eu posto 2 semanas depois. Para os credores não descobrirem. Exatamente. Mas essa questão mudou muito mesmo, porque antes o artista queria se resguardar. preservar. Sim, ele tinha Em um lado geral, público. ele os caras Alguns saíam artistas. de- Sempre Sim. teve Não, exibicionistas aí, sempre teve, mas em boa geral- parte dos artistas. E quando aparecia num negócio muito controlado. Tipo, ia Caras na casa do cara. Uhum. Não tinha. A Caras é super friendly. Fazer né? aquela, Não tinha chegar a fazer uma. aquelas as coisas mais cafonas do mundo, Tipo, né? mostrava Eu me lembro casinha. Cid Moreira na banheira, Que coisa. tomando banho de espuma, Bizonha. maravilhoso. E eu MTV gosto do Cribs. Cid Moreira. Eu também. MTV Cribs, que o cara era da MTV, foi bem Sim. que o cara vinha com a câmera na mão, aquela parada, vamos mostrar aqui, não sei o Sim, quê. o Gugu. Acordava as celebridades, É. meu Deus do céu. Mas a gente vai falar, a Deprimente. gente vai falar, não essa semana, mas vai gravar essa semana sobre o Cantando na Chuva, Hum. que começa com uma história mais ou menos assim. Então, muito antes, né? Muito antes. O começo de Hollywood, as fofocas já eram assim. Isso. O primeiro grande escândalo de Hollywood foi no cinema mudo ainda, quando um dos caras, que era um gordinho lá que influenciou, a gente até falou Resolveu também. falar. Sim. Ele influenciou o Buster Keaton, o Charlie Chaplin, era um cara Uhum. bem famoso mesmo. Tanto é que foi o maior contrato da história até o momento. O contrato de fazer 7 filmes na frente, assim. Só que, quando ele fechou o contrato, ele foi para uma festa, encheu a cara e com uma mocinha, uma festa de arromba daquela. E aí... Em Hollywood. Em Hollywood, você vê que Estranho. coisa. Isso nos anos 20, 30, Porra, você imagina. deve ser pior. Os loucos Então, anos 20. exato. O pessoal acha que anos 20 todo mundo era caretinha. Não, primeiro porque a mulherada nem denunciava, quer dizer... Não, exatamente. A mulherada, Tinha- porque, porra, tinha estupro. Evidente. entendeu? Era o pesado. negócio era pesado. Nos anos 20, especialmente. Exato. Mas então, nesse caso foi mais ou menos isso. Ele foi depois,
não foi ele, parece, fizeram exame e tudo, não sei o quê, mas acabou com a carreira do cara, porque a mulher morreu no quarto com ele. Sim. Provavelmente de overdose, assim, cagada. E o cara acabou com a carreira. E saiu em todos os jornais, aquelas coisas que saíam, por exemplo, eu acho que não sei se foi o Nelson Rodrigues, teve um escândalo de jornalista que entrou e matou. Bom, isso até recente. Não, teve entrou na redação e matou o irmão do Nelson. Então, foi para matar o pai. Foi para matar o pai e matou o irmão. E também virava Nelson notícia. Rodrigues. Mas era local, né? Era uma coisa local. Se, por exemplo, essas histórias provavelmente chegavam no Brasil. Né? Eram coisas muito locais. Você diz locais, lá de Hollywood? Né? O escândalo de Hollywood ficava ali. E se chegava até muito chegava, pouco, mas tem um né? delay. Muito, não. E naquela época, então... Também. Acho que nesse começo que hoje... é que ele vai aumentando, né? O grau, porque Hollywood vai influenciando o mundo, né? Chegando nos anos 60, todo mundo sabia o que era Hollywood, e aí todas as notícias de lá vinham. Sim. Mas no comecinho ainda não, era uma coisa muito local. Né? Então, e hoje tem o lance que tudo sai em todo lugar. Por exemplo, a Choquei, ela publica muito mais fofoca e furo de notícia do que qualquer programa de fofoca do passado. Só que, ao mesmo tempo que o volume é maior, você tem um número de pessoas maior e normalmente não é um negócio que vazou. É a coisa que a pessoa publicou. Né? Então, o cara, novamente, como vocês estavam dizendo, vira o seu próprio paparazzi e ele recebe um estímulo muito positivo por continuar se expondo. Porque à medida que ele se expõe, ele ganha um engajamento, as redes sociais jogam ele pra frente. Isso. Quantos projetos a gente não fez que os marqueteiros falam, não, você tem que contar a sua vida, andar com seu filho. Eu não gosto, eu não ponho. Eu já pus no comecinho, quando tinha poucos amigos, botava foto das crianças. Agora eu evito ao máximo, assim, até... Mas assim, é uma escolha minha. Sim. Por vários motivos, não quero expor, até porque eles não... Né, eu escolhi estar aqui fazendo esse negócio, eles não. Mas quando você faz um negócio de... um projeto novo, quando a gente fez cursos e coisas assim, não, vocês precisam falar também vocês, a sua vida pessoal. Então, o pessoal quer saber da sua vida privada. Sim. Né? A vida privada sempre foi motivo de curiosidade, né? E fascina todo mundo, mas ela agora é um objeto de marketing, né? Quer dizer, é quase que obrigatório Faz você... parte do trabalho. Exatamente. Bom, a história humana é baseada em histórias em tese privadas, né? Tirando as poesias épicas que deviam ser histórias públicas, você pega, começa a história da literatura Don Quixote, não é uma história que todo mundo sabia, é uma história que o cara criou para contar a história de um personagem da vida dele, né? Então esse interesse sempre teve isso na vida humana. O ser humano é assim. Todos os meus, a gente vive assim. Meus escritores preferidos, eu quero saber da vida dele. Exato. Normalmente são muito chatas. São problemáticas, como a minha. O próprio fato de você querer ler histórias de personagens que não são você, por mesmo as fictícias. Sim. Exato. É porque a possibilidade de experiências humanas, a gente se descobre um pouco no próximo, né? Aquele lance que o Joel estava falando aqui da intersubjetividade, né? Você primeiro conhece o próximo, e daí conhecendo, primeiro ele, né? Depois o nós e depois o eu, né? Então é assim que você se descobre de fato. Tanto é que tudo bem, a psiquiatria, a psicologia hoje foi totalmente, né? Existem bons psicólogos e psiquiatras, mas foi deturparam Marx, deturparam Freud. Não, o Freud pior que não deturparam, era quase isso mesmo. O Freud já nasceu meio zoado. Mas a questão é que você falar com outra pessoa faz alguma coisa dentro de você. Sim. Você contar a própria história e você saber. Você percebe coisas que você não perceberia se tivesse ficado lá. Só com você. Inclusive, quando começou o Orkut, eu lembro que a sensação que eu tive era de que eu achei aquilo muito legal porque era muito eficiente. Né? O Orkut, e aí teve uma mudança do Orkut para o Facebook que eu acho que era muito significativa. Que o Orkut, para você que tem 12 anos, era uma rede social, né, que era uma coleção de fóruns. Já faz 20 anos. Triste. Era uma coleção de fóruns, né? Então você tinha várias comunidades ali. Não tinha timeline, né? Isso, Você ia até a comunidade sobre o assunto que você queria ver, e aí tinha os tópicos de discussão lá, né? Era uma delícia aquilo lá, eu gostava. Era muito legal. Você acessava, era só a sua página, né? Você estava lá na sua página, às vezes tinha os depoimentos que as pessoas colocavam na... Você não tinha aquela angústia de ter um monte de coisa e você perder. Nada, então você ia quando... Eu quero aquilo, era uma coisa mais ativa do que passar. Exato. E aí tinha um lance muito... As comunidades tinham muitos fóruns, né? Era meio assustador a quantidade de fóruns, assim. E o legal é que, assim, quando você abriu o perfil de uma pessoa,
Você abriu o perfil dela e tinha o nome dela, ela podia ocultar algumas dessas coisas, né? Tinha os recados ali, as conversas públicas que ela teve, e até hoje eu não entendo por que cargas d'água as pessoas não conversavam por mensagens, só por recados. Eu achava aquela coisa mais contraintuitiva do mundo, mas tudo bem. Uma coisa bem humana também. Humana, mostrar, entendeu? Que até tem um lado legal, assim, você demonstrar um carinho por alguém publicamente, é diferente de você demonstrar, né? Sim. Assim. Não, mas às vezes as pessoas tinham conversas do dia a dia, assim, tipo, como é que você tá? Tudo bem? E fica aquele monte de recado. Ainda hoje eu acho estranho, o cara no Twitter, às vezes no meio, não sei o que, traz o pão. O chuveiro elétrico quebrou. Só que o lance era o seguinte, era como se fosse a homepage, assim, esse aqui é o Felipe, esses aqui são os amigos dele, essas são as comunidades que ele participa. E aqui tá o histórico de conversas públicas dele e os depoimentos que pessoas deixaram a respeito dele. E tinha até a avaliaçãozinha ali de era cool, era o gelinho. Isso, gelinho. O sorrisinho, se era gente fina. Tinha isso. E tinha esse era sexy, essa que a gente buscava na época. E aí, eu buscava. E aí tinha esse lance das pessoas, da conexão com as pessoas. E tinha o álbum de fotos. Eu lembro que assim, a família fazia uma viagem, ela tirava um monte de foto, aí separava as fotos para postar no Orkut e deixar registrado. Olha, fizemos isso aqui. Tinha um lance meio intimista, né? Que o Facebook me parece que ele rompeu. Sim. Não era tão público, assim, você tinha que estar em um círculo de amigos meio restrito. Você tinha que ir atrás, né? Tinha que buscar, tinha um caminho para fazer isso. Exato. No Facebook você lembra que me aparece coisa lá que eu não sei nem... Ou a gente abandonado. A gente tergiversando, mas você lembra que tinha também, você podia ver quem entrou no seu perfil? No começo podia. No Orkut você conseguia ver quem entrou no seu perfil. Não, mas em compensação, hoje no TikTok ele poderia... você entrou também. Que você entrou também. Sim. Não, então eu nunca... tinha gente que... Mas aí também começou a criar bolha, né? Sim. Mas que bolha sempre teve, né? É isso que eu ia falar. A sua roda de amigos é uma bolha. Mas desde aquela época eu já tinha a sensação de que assim, a melhor maneira de se ocultar é você publicar pra caralho no coisa. Eu lembro de amigos que assim... Na rede social, o cara era um rei, tinha milhões de amigos. Perfil lotado. Conversa com ele pessoalmente. Fala, cara, o cara não conversa nem com... Não conversa com ninguém, não dá bom dia pra mãe. O cara não consegue. Isso é uma coisa louca mesmo. Então. E é muito comum você ter um cara que, tem um witch, como é que é o nome? É aquela coisa que... O Borogodó. O Borogodó, tem o swing. Tem o swing. No texto, você fala, nossa, aí você conhece pessoalmente, pô. Inclusive, isso aí adicionou quando... e aí tinha o MSN em paralelo, né? Que já tinha o ICQ, já tinha o cacete. Teve isso é. Eu nem usei o ICQ, eu só fui atrás para ver o que tinha acontecido. O que era? Eu sempre fui assim. No arqueólogo. O arqueólogo digital, Eu peguei um negócio chamado carta. Né? Telefone sim, já. Cartas, carta já. Inclusive, eu sou a favor, eu sou partidário da carta. Eu também, eu gosto. Eu gosto de Pombo Correio. Pombo Correio. Tanto é que a literatura de cartas, né? Como chama isso? A literatura epistolar desapareceu, né? Quer dizer, eu acho. Tem o Olavo, por exemplo. Olavo publicou as coisas que ele escreveu no Facebook. Mas não são epístolas, é mais como um diário do que como uma troca de... Porque o lance é a troca, né? Ali tem verdadeira literatura na troca de cartas entre... Vamos ter que publicar aquele nosso grupo lá de... o grupo de WhatsApp. Daqui a pouco vai ser assim, foi publicado o grupo de WhatsApp. Imagina isso, o Camões com o... E aí tem um ponto que é muito importante, que é o ponto que eu queria chegar para fazer o link com a situação atual, que é o seguinte, eu lembro que quando habilitaram os comentários de foto no Orkut, a coisa já mudou. Porque você tinha, o cara postou uma foto e tinha um número, que era um número de pessoas que foram até aquela foto e comentaram. E o número começou a fazer as pessoas postarem mais fotos, porque o cara quer um número maior. E aí deu meio que uma gamificada. E aí quando veio o Facebook... E eu lembro que eu ficava indignadíssimo que as pessoas não comentavam minha foto, eu era criança. E eu ficava, mas caralho, como é que faz pra comentarem mais? E o cacete, eu ficava vendo foto dos outros. Já mordido pela... Exato. E aí, isso explica muita coisa. Você vê o problema. Esse cabelo, por exemplo. Repartido pro lado errado. Não, agora voltou.
Tava um problema, velho. E aí veio o Facebook ele tinha duas particularidades. Tinha os grupos do mesmo jeito que tinha como, mas não é a mesma coisa. Inclusive, até hoje eu não consigo ver graça grupo naquilo. O Facebook é... Cara, não sei se é o estilo, se é o desenho. Depois do Orkut, o Orkut acabou. A gente teve um grupo possibilidade. interessante. Foi o primeiro, que foi onde a gente conheceu todo mundo. Que implodiu depois. Mas não era um grupo divertido, era um grupo legal de fazer amizades, de compartilhar coisas. Mas foi onde começou tudo isso. Verdade. Inclusive... Mas, nunca nada vai se comparar com o Piracema de Hare Krishnas do Orkut. A melhor comunidade que eu já fiz parte na vida. As discussões eram todas absolutamente nonsense. Tinha uma galera muito engraçada. Tinha isso também, né? Tinha um humor ali no Orkut. Tinha muito humor. Passando um Trotsky. Passando Trotsky. Os nomes eram muito Achei que era sorvete, era feijão. Não tinha vários, né? Com pote, né? A foto dos potes. Eu tenho medo do mesmo. Eu tenho medo do mesmo. No elevador. Cara, tinha uma comunidade que era Eu Odeio Word, o programa. E aí teve um tópico que ele ficou quase que fixado, que era uma pessoa que falou: por que vocês odeiam o planeta Terra? E aí ela fez um post questionando, e ela tava falando sério. Então, mas eu acho que tinha... Você lembra que teve uma época que começou aquela história da democratização da internet? E aí tinha até inclusão digital. Inclusão digital, era essa palavra. Tipo, tinha aquele Bozo, era uma coisa meio de, não sei, não tinha essa... A galera tinha um pouco de vergonha de postar coisa muito trash, muito zoada. Mas aí é aquilo, inclusão digital. Eu sei que é elitista falar isso, mas é verdade, né, cara? O negócio... A foto do tiozão com o bico de fora. Aí os Joaquim Teixeira. Aí veio. E o Facebook... Mas é interessante esse fenômeno. Como vira, porque no Orkut era um pouco mais elitista mesmo. Era um negócio meio conversas, super... Inclusive... Rolava, discutindo não sei o quê. O PC Siqueira, que é o socialista, né, o defensor das minorias, cara, eu lembro que ele falava do fenômeno da orkutização das coisas. Que o Orkut foi tomado pelo povão. Isso aí. E aí a galera que era mais bolóia foi pro Facebook. Começou aquelas coisas de bom dia com GIF. Minha mãe mandava pra todo mundo. Dizem que o cara lá, o do Orkut, ele acabou com a rede por causa do Brasil. Do Brasil. Cara, ninguém no mundo mais ligava pra aquela merda, e o brasileiro ali ficava lá. E o brasileiro era uma praga no mundo. Quando alguém fazia alguma coisa meio... O que hoje é cancelamento, não sei o quê, era isso. O Brasil... Brasileiro infestado. É meio gafanhoto mesmo, digital. O Brasil é um gafanhoto digital, né? Por que será que o Brasil sempre teve essa coisa da internet, do pioneirismo? Acho que é um vazio existencial. Não é pioneirismo não, né? Mas que embarca no Facebook. Um exemplo, já falando no público... Ele falou da TV. Falando do público privado, o BBB é um fenômeno desse tamanho só no Brasil. Desse tamanho foi... Desse tamanho. Só no Brasil. Porque lá fora, assim, é um programa de entretenimento, acaba em 4 ou 5 temporadas. Aqui mas tem assim, 20 mas anos, peraí. bicho. Mas peraí, nos Estados Unidos tem Kardashians, tem... aí tem os derivados lá. Aí tem os derivados que não é necessariamente BBB, aí entra bem... Cara, esses daí entram bem nessa discussão porque são as celebridades americanas que adoram esse tipo de exposição, né? Você tem os Osborne... Né, da família do Ozzy Osbourne, vocês têm essa Kardashian. Lá funciona muito bem, aqui é engraçado. Isso parece que o brasileiro nesse ponto acho que é um pouco mais evoluído. Ele quer ver os vagabundos anônimo mesmo. Celebridade, porque tem isso também, a celebridade brasileira é uma das coisas mais sem graça que existem, né? O artista brasileiro, imagina passar uma semana na casa do Caetano Veloso. Pô, você entra em colapso. E pior que foi um cara que já foi interessante, né? Mas hoje não é um artista brasileiro. É, por essência, desinteressante. Mas, tem uma coisa que a gente não falou. A gente falou bastante, quer dizer, a gente falou por alto, mas deixar bem claro. A gente falou bastante dos influencers, do cara famoso que coloca a vida dele em público. O que acontece é que o cidadão comum hoje também está na internet com a vida dele pública e isso começou. E às vezes o cara explode, né? Quer dizer, vira celebridade. Eu ia chegar nesse ponto. E isso começou no Facebook, porque o Facebook ele era meio gamificado. Tinha o lance dos likes, que o cara postava lá e ficava esperando aquela... Ficava lá. Isso aí, quem vai curtir? Pobreza. Quem que vai curtir? Quem que vai curtir? Ficava naquele negócio. E aí, nego queria ter mais likes e eventualmente o algoritmo começou a se desenvolver e o que era... Tinha como se tivesse um mural público, né?
E as pessoas vão postando coisa lá, e você vai vendo coisa de todo mundo que você tem adicionado. Dali a pouco o nego começa a perder um pouco a vergonha e deixa o perfil, que antigamente o padrão era ter o perfil privado. Sim. Depois mudou. Magicamente, o padrão é ter o perfil público e você tem que ir lá... pedir para ser privado. E privar. E aí começaram a aparecer os perfis públicos, e com esse lance do cara querer conseguir mais like, aí nego começou a fazer, a página de meme aqui, fazer não sei o quê, e aí você começava a receber posts de pessoas que você não conhecia e que estavam circulando na bolha ali dos seus amigos. E aí começou a se criar esse fenômeno, do algoritmo ali. Do algoritmo e do influenciador, que não tinha bem esse nome, né? Isso já estava rolando no YouTube, só que o YouTube sempre teve uma dinâmica diferente, pelo menos naquela época. Era o cara que ele sentava e ele pensava, vou fazer um vídeo, que vídeo será esse? Aí ele produzia o vídeo e não sei o que. Era sempre um lance meio... mais, um pouco mais roteirizado, mais pensado, mais... Às vezes não era nem roteirizado, mas era uma produção, saca? Tinha um mínimo de eu cuidado acho que muitos deles não eram nem feitos para o YouTube, né? Eles acabavam sendo alimentados, era para outra coisa e o YouTube... Você sabe que uma das coisas que me chocou muito com o YouTube, porque eu fiquei, quando lançou o YouTube, fiquei bastante, eu assisti um monte e tal. Depois eu fiquei meio afastado, assim, do YouTube um tempo. E voltei quando meus filhos nasceram e eu vi aquele casal lá, o Fala aí, Dearo. A gente fez umas trilhas pro desenho dele. E assim, é um casal lá, normal, nada demais. Mas eu fiquei chocado com a produção simples e até meio zoada, assim, tipo... E a molecada assistindo, e eu pensava o que isso... Bom, até estou digredindo um pouco. Mas no que isso ia fazer com a experiência estética deles. E isso aconteceu mesmo. Hoje a gente tem as pessoas não têm mais uma noção estética de nada, assim, né? Tipo, tudo ficou muito pobre nesse sentido. E o fato também de não ter um roteiro. Porque, bem ou mal, a pior coisa que você assistia na televisão tinha um puta de um roteirista que chegou no topo da carreira para entrar na televisão escrevendo. O cara podia até ser o pior dos roteiristas de televisão, mas o cara parou para pensar. Todos os programas, eles obedeciam, né? Eles obedeciam uma certa lógica. O curioso é o seguinte, essa tosquice estética tinha até uma graça, né? É o apelo do punk. Faustão, Perdidos na Noite, Perdidos na Noite. Silva. Então, mas é isso que eu estou falando. Isso acabou virando padrão, assim, padrão estético. Mas né? aí que tá. Quer dizer, tinha um lance zoado, propositalmente, inclusive. Né? Tinha um lance de eu fiz na minha casa e não é pasteurizado, isso é de verdade. Então, eu não estou falando disso, eu até gosto desse tipo de mas eu acho que é diferente. O do Faustão é assim. O Faustão pegou aquele recurso pobre que ele tinha, porque era um recurso. A Bandeirantes não tinha naquela época, era uma emissora. Porra, os caras não tinha grande. Tanto quando o Walter Clark foi para lá, ele saiu da Globo, né? O cara tinha uma sala do tamanho da Vila Madalena. E aí ele vai para uma mesinha, né? Carpete. Então, mas só para terminar, só para falar sobre isso, da questão da... Porque aí o cara, ele pega aquilo que ele tem e usa aquilo a favor dele, né? Isso, então mesmo ele que a pegou, produção seja ruim. A produção era pequena, mas ele falou, vou brincar com isso, vou tirar sarro. Então pegava, zoava com câmera, pegava não sei o que, puxava, cara, aliás, um abraço pro Faustão, foi emocionante o vídeo que ele postou, sério mesmo, que agora ele fez o transplante, ele agradeceu o dono do coração, os pais. Que legal. E você sabe que eu não me emociono fácil, né? Não. Depois vai mandar áudio chorando. Foi bonito. Não é dessa discussão do SUS, só quero ver as pessoas bem. Não, a discussão eu nem entendi direito. Eu também não, mas também que bom que muita saúde pro Faustão. Isso. O YouTube, ele tinha uma linguagem, tinha essa parada de que tava todo mundo tentando imitar a TV. Tanto é que, olha, o nome do negócio é YouTube, é tube de tubo, tubo de TV. É a sua TV. Tu no tubo. Você tinha o seu canal, como fosse um canal de TV. Então, e você via na linguagem que o pessoal que se esforçava mais estava tentando copiar o que eles viam na TV. O padrão televisivo. A edição de humor rápida da internet é basicamente a edição do Pânico antigo. Sim. Então que aquele insert de frases sem contexto, e o sonzinho, enfim. É isso aí. E aí, era o cara tentando imitar e as pessoas gostavam daquilo. E do outro lado, no Facebook, tinha esse lance de que aqui as pessoas se tornam populares, você consegue ver a rede de pessoas que ela está influenciando, e aí esse negócio teve a epítome
alguns anos depois, no Instagram, que é onde eu acho que a coisa virou aquela formulinha do arrasta pra cima. Que também o Instagram era um ambiente completamente diferente do que é hoje. Eu fui pioneiro no Instagram. Logo que lançou, eu baixei. E era um negócio de fotografia legal. Eu gostava bem mais. O Instagram bania coisa da estética. Tinha coisa da estética. A ideia era só foto, né? Botar foto. O Instagram bania... Primeiro, o Instagram era exclusivo para iPhone, porque a câmera é melhor, não sei o que, aquela porra toda. E aí, se você postasse qualquer foto, você levava ban. Se você postasse, tipo, que eu tô aqui com a minha amiga aqui, foda-se. Bania. Banir, foda-se, porque você não tá fazendo uma experiência visual. Padrão, acho que eu já entrei depois, então. Que eu tô lá há bastante tempo. Que o Instagram era um lance para fotógrafos postarem suas fotos, fotógrafos na amadores. Publicidade, eu descobri por causa de publicitário, né? Essa galera inteligentinha, né? Nossa, e aí, pô... Mas era legal. Os criativos. E aí depois até fizeram um Instagram raiz e não deu certo, né? Porque aí muda, né? Sim. E a treta é o seguinte, quando começa a abrir, as pessoas começam a entrar ali, elas começam a ver que elas... eu consigo alguma aprovação social aqui, eventualmente eu consigo transformar isso aqui numa espécie de um negócio, e aí você começa, esses projetos que eles estavam assim separados e jogados, cada um para um lado, você tinha o youtuber fazendo a produção dele, você tinha o blogueiro escrevendo texto, eles começam a meio que se concentrar nessas plataformas. Isso. E as pessoas começam a querer se tornar populares ali, e nessa, até o cara normal, que o cara, ele não tá assim... ele não sentou e falou, vou fazer um plano aqui para crescer o meu negócio. Ele meio que começa a agir daquele jeito porque ele sente alguma gratificação ali no like, né? E então ele começa a expor cada vez mais a vida dele. E olha, de começo eu achava uma puta ideia legal, porque eu falava, caralho, eu posso entrar aqui, eu não preciso ligar pra pessoa, não preciso ligar. Eu vejo aqui a viagem que ele fez, eu vejo aqui não sei o que, se eu ver um negócio legal eu ligo, eu mando uma mensagem. Era um jeito interessante de você saber o que está acontecendo. De você ser antissocial, é isso que você quer dizer. Você consegue saber o que está acontecendo. Eu não preciso ficar ligando para saber contar a vida dele. Já vou ver, já me irrito, já É mais eficiente. Pensou se ele pegasse o tempo do slide, que você fazia uma viagem. Fazia uma viagem, a lua de mel dos meus pais está toda em slide. Toda. Né? Porque naquela época não se tirava foto de tudo, né? Não, tipo, privado ficava privado. E aí, ao passo que isso acontece, as redes sociais estão se tornando, não tem mais lance do perfil privado, então todo mundo começa a expor a própria vida sem pensar muito bem, e tá rolando uma dissolução moral, que assim, moral sexual, não tem mais moral sexual, você não pode ser careta. Moral com droga, também não. Mas é verdade, você acaba criando mesmo. Não, sim, mas... eu tô falando que tá acontecendo em paralelo. Na cultura isso tá acontecendo, então se o cara já tá mais disposto a se expor, e as amarras morais estão mais frouxas, então você começa a ter uma exposição de coisas. O cara quer expor o canal e não entendeu direito que era... Era outra coisa. De canal. Mas o canal e o microfone. Aí a gente entra, que é uma coisa que realmente ficou uma zona cinzenta, que não deveria ser, é muito óbvio para quem é mais velho, como nós menos você. O que é uma coisa que é uma coisa privada, que você não precisa soltar. Em inglês tem o oversharing, né? Tipo, exagero de... Não precisa falar tudo. Hoje eu fiz cocô, sabe? Aí entra na Anitta falando do cheiro da... O começo do Facebook, eu lembro que eu fazia essas sacanagens, porque era assim, o que você está pensando? Sim. Mas aí como piada. Aí eu fazia assim, nossa, tomei água. Começou a fazer tudo isso. O Twitter era meio assim. Nossa, espirrei. Acabei de almoçar. Nossa, espirrei. Até depois eu criei um personagem fake velho que fazia isso também, né? Então. Nossa, troquei a fralda hoje, que legal, não sei o que. Sabe essas e agora tá virando assim, tipo, já existe, cara, já é sério. A menininha dançando no caixão do pai, a outra tirando foto da mãe terminal. Meu Deus do céu, que agonia. Isso já vira... Esse então, negócio. Aí já perdeu a... A pessoa quer ter alguma coisa para postar porque ela quer receber a gratificação do engajamento. Então ela fica procurando todas as coisas na vida dela e olhando aquilo pela lente de quem vai compartilhar. Sim. E ela sabe que quanto mais bizarra for a situação, mais engajamento e tal. Eu vi uma foto, isso faz tempo já, a mulher abraçada com o cara lá no caixão, no leito. Cheio de foto. Não, do lado. Se bem que nos anos século XIX,
século XIX tinha as fotos os outros tem uma cena que sim. Não, sim, as fotos você fazia o cadáver, ele era preparado para as últimas fotos, né? Sim. Com a família, era um negócio meio... Isso pessoal era bem esquisito nessa época. Em alguns lugares, né? Não sei se era em Mas todos os lugares. tipo sentado Agora, aí também tem a questão, assim, tem um assim. sem noção, tem gente que é sem noção mesmo, e Dando tem gente tchau, que faz disso o uso, né? Tem gente que é sem noção, cara. A gente sabe que E tem gente não que dá acha- para subestimar a capacidade do ser humano para ser sem noção. E tem gente que faz um uso mais pensado, malicioso. mais malicioso, diz, não, vou tirar uma foto... Porque, assim, cara, você vê isso o tempo inteiro as pessoas fazendo, cara. Então, mas eu acho que assustador. acho que é meio a meio, assim, tipo, tem muita gente que realmente perdeu a noção do E público quer, privado, e não quer, é por mal. e quer assim. capitalizar em cima disso. E às vezes o cara só vê que as pessoas postam, isso é o que as pessoas falam, o cara não tá pensando nessa porra. Isso é o que as pessoas, eu vou fazer. E vai lá, o macaco vê, macaco imita, saca? O monkey see, monkey do. E aí nessa, as pessoas começou com o cara postando depoimento no Orkut pra comemorar 1 ano de relacionamento com a namorada dele, e beleza. Aí termina com o cara postando todas as viagens que ele faz com a namorada no Instagram. Com a outra, porque em geral, quando começa muito depoimento, você sabe que você vai acabar. Postando... eu tenho uma lógica. Assim. Postou muita foto com a namorada porque o casamento... Eu falo isso pra minha senhora. Eu falo, puta, eu tenho dificuldade de fazer... Claro, casou, vamos lá, bota uma foto do casamento. Não, mas meu, cara... Eu tenho essa... Não por nada, porque eu acho que assim, eu tenho que falar... Quem tem que saber disso é a pessoa. Aí é a diferença do público. Exato. Poder de observação. Todas as vezes da minha vida que eu vi os casais, todos os casais que eu vi postando foto, não tem nenhum hoje junto. Nenhum. Não, cara. Eu já postei foto uma percepção. Não, mas aquele casal... Aquele casal que fica o tempo, meu amor, te amo. Aquelas trocas meladas o tempo inteiro. Cara, não tem um junto vai hoje. dar ruim. Porque é pra fora, não é pra dentro. Exato. Entendeu? A questão é a seguinte, vocês não, se alguma coisa tá faltando aqui, você precisa compensar em algum lugar. Então você não, preciso provar pra mim mesmo que eu tô feliz. E aí existe a treta que é o seguinte, existe a diferença entre o registro, que eu vou registrar isso aqui pra guardar, que era no começo, era assim, você ia tirando fotos naturalmente. É porque é legal, às vezes, e cara, quem gosta de foto, o Felipe, você gosta, eu também adoro, cara, sou apaixonado por foto desde muito tempo, meu pai era da Kodak, eu adorava, ele vinha com uns puta livro de... Então, pô, tem ângulos que às vezes você pega, fala, pô, quero tirar um ângulo aqui, quero dar uma... Pô, fica legal, eu quero postar isso aqui, é legal, bonito, gostei. Tem um senso estético. Não é qualquer coisa, vou postar, porra, tô aqui... O ponto não é nem esse, o ponto é o seguinte, há uma diferença entre você registrar os momentos e compartilhar, legal. E compartilhar com algumas pessoas que você conhece, era o lance que o cara faria na sala... mostrando o lance de ler o álbum de fotos, ver o álbum de fotos. E agora, muito legal, o cara tá postando pro mundo, e ele está publicando, tornando aquilo público, só que tudo está sendo publicado por diversas pessoas, e é tudo assim, briguei com a minha namorada, estou muito triste, posto story chorando, né? E conforme a pessoa começa a fazer isso, é o que você falou, quando você está nesses momentos conversando com a pessoa, se você não está concentrado na pessoa, na relação que está ali, no que está acontecendo, na conversa, né, você não a compreende direito. A pessoa que está nessa vibe, nesse fluxo de pensar em transformar aquilo num post, ela está pensando na projeção que ela vai dar daquilo para fora e não no que está acontecendo ali dentro. E à medida que o privado se torna público, ela deixa de ter uma vida privada mesmo. Sim, né? E aquilo que está lá já passa a ser falso. Não porque ela dissimulou... A própria vida fica falsificada. Ela falsifica tudo. E se falsifica para si mesmo. Aquela falsidade vira uma verdade, Exato. Só que sem substância, né? É verdade. E aí, olha a merda, tem coisas que elas são públicas de verdade. Tem coisas que elas são públicas e comuns. A moralidade é comum e pública. Não existe moralidade privada. Você tem a sua moral e eu tenho... O problema está justamente em ter privatizado a moral e tornado público a imoralidade. Exatamente. Aliás, é isso que você falou no começo, eu nem sei se foi essa a sua intenção. Foi. O público também se torna privado quando os caras começam a tomar dinheiro e fazer as coisas para eles mesmos, a botar, né, fazer um monte de coisa. Inverteu mesmo tudo. Como o nosso século é o século da inversão, né? O século XXI. Tá tudo ao contrário. Agora, essa coisa assim, isso vai em vários pontos, só pra gente fazer a crítica, que eu tenho que fazer essa crítica porque me irrita. É galera que fica assim toda a missa.
Tem lá a fotinho, foto da missa, foto da missa. da missa. É a foto do livro católico que tá lendo, é a foto do santo, não sei o quê, é a foto do mas terço. eu já tive a minha fase disso aí. Não toda a missa, mas... É um problema, talvez quando você estava mais inseguro da sua fé, não sei. Não, mas é mesmo, quando você acabou de se... tudo bem. Então, às vezes você está numa igreja bonita. Tal. Não, isso, cara, é normal. O problema é todo domingo na mesma igreja. Sim. E tem o lance do recém-convertido. Você vai para uma igreja, pô, tem um monte de foto que eu gosto. Tem um lance do recém-convertido, me converti, isso aqui é do caralho, eu quero mostrar pros outros. Mas, pô, tem uma empolgação ali também, que é legal, mais ou menos legal, mas natural. O nosso papel é mostrar que essa empolgação tem que passar. Não, entendeu? Senão ela chega. Senão vai terminar. Em breve termina. Ela tem que passar de um jeito, mas continuar de outro. Senão em breve termina. Tem que continuar pra dentro e não pra fora. Que ser, sim, mas o pra fora é o ímpeto de evangelização, não de mostrar que você é evangelizado. É outra coisa. É outra coisa. Que também tem um pouco, assim, você mostrar, olha como isso me faz bem, pode fazer bem pra você também. O problema são as pessoas, né? Aí depende. Então o problema, muita gente faz isso e assim, no dia a dia você fala, cara... te conheço, problema, então. Por fora, a bela viola, por dentro, o pão peraí, então assim, cara, não sou nada... O problema é o seguinte, você quer evangelizar, seja uma pessoa... digna, um exemplo para as outras. Isso, vai fazer caridade, leva o seu filho para ver você fazendo caridade, levando coisa na igreja. Exato. Pô, seja compreensível com as pessoas. Não ignore o mendigo na rua. Não chega assim, o cara fala assim, pô, eu tô na Opus Dei. O Opus Dei é coisa de Satã. Não tô, entendeu? Não, sim. Mas só os exemplos desse tipo de caridade que eu encontro. Ele não acha que nos meus dias. Não acho. Ele acha não tenho opinião formada sobre nenhuma ordem religiosa, até porque eu sou um péssimo teólogo. Não é teólogo, nem um péssimo cristão. Mas a questão é justamente a maneira como a pessoa chega querendo... Ela acha que ela está te ajudando, falando, não, essa coisa de satanista, não sei o quê. Peraí, bicho. Né? E inclusive, você puxou um ponto que era um dos pontos de discussão, que é, em algum momento, as pessoas nesse ímpeto de se mostrarem, elas começam a entrar, eu quero mostrar que eu tenho essa posição aqui para todo mundo e que a minha posição é correta. Grupo, que e foda. Começa a brigar, aquelas discussões intermináveis. E aí é uma coisa de duas mãos, né? Porque tem o cara que se expõe demais e aí vai tomar um monte de crítica ou não sei o quê, e o cara que quer criticar todo mundo, que se expõe, que se expõe, né? Mesmo que não seja demais, mas o cara quer falar, é aquela história, aquela velha briga católicos e protestantes no Twitter, que eu acho chato pra caramba. Fala, cara, não é assim, primeiro não é assim que você vai converter o cara, segundo que metade não sabe o que tá falando, a verdade é essa, metade não estudou teologia, não vive aí. O cara se converteu. O lema do Quinto Elemento, vive aí. Deixa a gente fazer a entrevista que a gente quiser. Vive aí. Exatamente. O cara tá reclamando das entrevistas que a gente faz, quer dizer, não pode entrevistar mais. Eu tenho que entrevistar que eu concordo com o Felipe falou uma coisa interessante. Falou assim, um cara que vai entrevistar um psicopata, por exemplo... eu falei. Você falou, né? Não sei, alguém... ele concorda, então. Ele é um psicopata. O cara que entrevistou o Ted Bundy, ele também acha o Ted Bundy do caralho. Não, mas não diga... Vamos voltar. Não, mas isso também tem a ver com o público. Com o público, a gente botou isso aí pro público. Não, porque é que a gente tem uma sorte gigantesca, nossos turbo-espectadores, eles são pessoas brilhantes. Turbo-espectadores? Gostei disso. Aí, só que tem sempre o espírito de porco que vem criticar sem não ter feito porra. O que vocês estão fazendo? Então faz aí, irmão. Cara, então, faz aí, bichão. Ótima entrevista. Olavo tem razão. Foi, cara. Até aí, ok. A gente tá falando da entrevista do Duguinho. Aliás, vejam. Muito boa, muito boa. Por causa do Arthur. Não é por causa do... conhecer... Sentado do velho. O argumento ad ignorante. Ad ignorante. Eu não conheço, eu prefiro não conhecer. Não, e assim, nesse ponto é interessante mesmo, porque a gente coloca uma coisa em público... porque a gente quer discutir coisas. Exato. Não, mas o cara é ardiloso e ele é um espião. Então cara, vai lá, resolve. Então explica, mostra onde ele é. Não, então, a gente, como quem está mostrando, né, a gente imagina que o nosso público seja inteligente o suficiente para saber que, assim... A gente falou, cara, a gente falou com gente tão diferente quanto o Farinazo e o Flávio Gordon, Costa Pimenta, Bruna Torlai, tipo, gente... Rui Costa Pimenta. O Anitablia. Todos eles, inclusive os que eu concordo mais, eu não concordo 100%. Não tem, porra, cada um tem sua vida.
Isso é muito chato. Esse é o ponto. Parece que à medida que tudo... Ficou tudo histérico. Outro ponto. É tudo histérico. Acha que qualquer que entrevista é debate. É obrigado. Você tem que entender, não é debate, isso é entrevista. Eu quero saber o que o cara pensa. Isso é uma conversa. Eu quero tirar o que o cara pensa. Ele está dizendo, eu não preciso refutar. Todo mundo tem o espírito lavo de ser, né? Nem esses bandos de bosta aí que não sabe nem fazer xixi com a cueca baixada. E essa é a bosta que é o seguinte, as redes sociais, inclusive os marqueteiros, eles têm um lance de que assim, se você quer vender um negócio, se você quer atrair um público, você tem mais ou menos 2 caminhos, que é ou você cria autoridade ou você mostra sinceramente a jornada. Né? E mostrar a jornada é muito difícil, porque você vai ter que se mostrar errando e se fuder. É nós aqui. Exato. Sim. Né? E agora... Todo mundo quer mostrar autoridade sem ter autoridade de fato. Né? E aí eu vou puxar um pouco a sardinha do Arthur. Que, cara, quando o Arthur começa a falar do sistema financeiro... Não, esse ele ele começa a falar do sistema financeiro, de como é que as coisas funcionam. O cara, você percebe a diferença entre ele e o sujeito que leu meia dúzia de documentos da Fundação Ford e de planos do reino, porque ele viu um negócio e ele falou, rapaz, isso aqui funciona assim. Ele teve uma experiência interior forçada. Lá dentro. E é o tipo de coisa, assim... Eu não tenho nem capacidade de concordar ou discordar, por exemplo, do Dugin, porque eu não sei o que o Dugin fala. Eu não faço ideia do que ele fala. Eu sei que tem coisas fundamentais que a gente discorda, eu pelo menos, a gente discorda porque a gente é cristão e Jesus a gente Cristo tem uma linha, é o nosso único filósofo, vamos dizer assim, filósofo, pra gente é Deus, que a gente fecha completamente. Não vai ter outro que a gente vai fechar. Então, cara... O resto é humano. Seja adulto. Falta não, é uma rigidez. As pessoas, essa coisa de misturar o público com o privado deixou as pessoas muito infantilizadas. Bom, o mundo infantilizado, né? Porque assim, tudo é... Ai, mas você... Olha esse... um mimizinho. Caralho. Cara, eu tô apanhando, e é engraçado porque eu estou público. Meio a contragosto. Completamente a contragosto. Não gosto dessa. O cara é uma celebridade. TikToker. O cara é o TikToker preferido do TikToker. TikToker. Abre esse TikToker. O TikTok dele vai se chamar TikTok. TikTok. Faz um TikTok. Eu fico impressionado justamente com esse tipo de argumento, que assim, no outro dia eu falei sobre uma droga aí que está sendo, pode falar maçonha? Já foi. Maçonha. Que está para ser descriminalizada. Eu, na verdade, não dei opinião, eu só levei alguns dados, alguns fatos sobre o que isso pode causar na moringa do... Até porque você tem experiência, né? Sim, e aí assim, é coisa do tipo... por que você não fala do álcool? Porque eu tô falando de maconha. E esse vídeo tem um minuto todo, né? É o Tico e Teco. Porque esse vídeo é sobre maconha, não é o Tico e Teco. O Tico é a favor e o Teco é contra. Então você fala de um assunto, você não falou do outro. Eu falei assim, deixa as pessoas livres. Eu falei, mas eu não tô prendendo ninguém, eu não falei pra ninguém. Sabe que é isso uma coisa que eu percebi já faz tempo, mas hoje me chamou a atenção em alguma notícia. Foi uma notícia italiana que o marido da primeira-dama lá, o marido da primeira ministra. Eu acho que é isso, porque eu li meio na diagonal, nem sei se eu estou falando certo. Mas alguém lá falou, olha, o pessoal bebe muito, porque teve um caso de estupro lá, e ele falou, o pessoal bebe muito e acaba sendo... Claro que é uma coisa imbecil de falar, mas as pessoas estão chocadas quando você fala, olha, atos têm consequências. Se você dirigir bêbado, você pode matar alguém. Se você... Algumas coisas as pessoas... Por exemplo, dirigir bêbado, matar alguém, as pessoas... tudo bem, isso pode falar. Agora, você, sei lá, sair de madrugada no meio de um lugar perigoso, você pode ser assaltado. Exato. Não quer dizer que é certo você ser assaltado. Não quer dizer que é certo que você está... Claro. E é uma coisa lógica tão básica, e as pessoas perderam essa noção. Isso, é tico e teco mesmo. Eu acho que tem duas razões principais ligadas ao lance do público e privado. O primeiro é, o cara quando começa esse lance de publicar tudo que é privado e perder, e fazer essa falsificação maluca que a gente narrou agora há pouco, ele começa a tratar tudo que sai da boca dele em público como se fosse uma propaganda do que ele pensa e de si mesmo. Então, quando você fala um negócio, você fala, isso aconteceu, o cara já presume, tá fazendo uma propaganda e o cara presume essa intenção e fica muito bravo, né? E a segunda é o seguinte, as pessoas, por algum motivo, elas estão sendo mais afetadas por
palavras do que elas deveriam. É quase como se todo mundo pensasse igual o Foucault, né? Que fala, não, a palavra, ela cria uma situação e ela gera uma opressão, uma realidade. A definição, ela dá um problema. Quando você começa a falar das coisas, é como se você tivesse, as suas palavras estivessem impondo alguma coisa sobre o cara. Ele já fica todo escalafobético. E aí as pessoas ficam malucas. Aí você não pode mais falar, sei lá, eu conheci uma pessoa trans e que se considerava trans e tive boa relação com ela. Não, pra isso aí fudeu. Não, o cara vai ficar, não, meu Deus, ele está defendendo a agenda. Eu falei, não, só conheci uma pessoa. Conheci uma pessoa, tomei um café, a gente foi deitar junto. A gente vai casar semana que vem. Um dos males dessa politização de tudo é isso. Qualquer frase que você fala, o cara já toma isso num contexto político. Que você já está defendendo. De uma pobreza, que é uma das coisas que mais me irrita. É o rebaixamento da vida. É o rebaixamento das instâncias. Inclusive, da vida. O fato de, às vezes, você poder falar uma coisa que você nem está muito certo daquilo e, às vezes, se arrepender. Exato. Aqui mesmo, nesse programa, a gente falou da mentira. Lembra que a gente fez um programa sobre a mentira? Mentira? Lembro. Era um programa sobre a mentira, eu acho. E eu falei no programa, eu lembro, porque depois eu fiquei pensando e falei, pô, eu falei merda. Eu falei, eu acho que você pode mentir para essa mulher, tô gorda, não tô. Eu acho que, pensando bem, se tem alguém que pode falar a verdade para ela, é você. Talvez seja um caso... Voe um vaso na sua cabeça. Mas assim, claro que você não vai falar, você tá uma baleia, uma obesa do cacete. Você vai falar com jeitinho. Fala isso dentro do pula-pula. Tá parecendo uma lua cheia, filha da puta. Você vai falar com jeitinho. Mas então, a questão é, pô, a gente muda de opinião. Não é que a gente é uma metamorfose ambulante, mas a gente pode mudar alguns aspectos da nossa opinião, porque a gente aprende. Parte da inteligência humana. Aliás, uma das nossas... do que a gente quer fazer nesse programa e no Quinto Elemento é meio que discutir platonicamente, socraticamente. Platão, Aristóteles, é tudo japonês. Japonês, grego, coreano, tudo igual. Tudo mas uma coisa socrática, era isso que eu estava buscando mesmo, a gente não sabe muito bem, a gente está tentando descobrir aqui junto com vocês. Então, essa coisa de você falar, então vocês defendem uma coisa, vocês falam... Cara, a única coisa que a gente defende unanimemente aqui é JC, Jesus Cristo, e acabou. Não é nem a Igreja Católica, nós quatro sim, mas não é unânime, porque tem o Arthur que não defende. Mas Jesus Cristo não tem. Esse a gente não vai... Se a gente falar uma bobagem sobre ele, vocês podem falar, vocês falam bobagem, a gente vai falar falando. A gente fala bobagem sobre tudo. Inclusive... Mas assim, essa linearidade da vida que eles cobram, eles mesmos não vivem. A questão é o seguinte, há um absoluto... Como o cara só vive para fora, ele não sabe o que acontece dentro dele. Então ele vai estar o tempo inteiro julgando a vida dos outros de uma forma linear, como ele se sente naquele minuto. Né? Porque nada consegue ser maior do que aquilo. A transcendência foi fechada, né? A percepção ficou brutalizada e a inteligência ela fica o quê? Ela circunda o quê? Aquele ponto do tempo em que ele vive. E aí olha entendeu? Que doideira. Não, se não tiver mais nada para não, era só para terminar falando disso. Então, complemento. O complemento é o seguinte, agora veja que do mesmo jeito que tem um cara que está nessa situação, ele está vendo isso e ele caiu no feitiço, ele tá publicando tudo e o cacete, ficando maluco, existe uma outra reação. Tem vários jovens, mais jovens mesmo, eu digo tipo 15 anos para baixo, que eles veem esse negócio e eles não só se abstêm de publicar qualquer coisa, se abre o perfil, e que eu sou desses, eu pego a minha lista de seguidores, eu fico entrando no perfil das pessoas para ver o que elas estão falando, que eu gosto de entender quem é que tá vendo. É porque você Que medo. Aí, cara, é um moleque assim, o moleque tem 2 fotos, né? E não posta nada, ele fica em silêncio. Não abre espaço. Ele fica só observando. Tem muito jovem. Eu acho que assim, vai ter um efeito reverso. Mas vai. E aí o cara se abstém porque, e ao mesmo tempo que ele se abstém, tem muitos desses moleques que eles estão olhando para esses assuntos mais sérios e mais profundos, eles estão olhando a roupagem que isso tem, o tipo de exposição que isso tem na internet, eles estão rejeitando completamente. Então, ao mesmo tempo que você tem a polarização de um lado, tem um cara que ele olha e ele não quer olhar para aquilo racionalmente. Ele só olha e fala, eu não quero olhar para essa p... que isso aqui é ruim, isso aqui deixa as pessoas doidas. Porque, assim, existe uma questão da vida prática adulta que uma hora, cara, se eu quiser achar o seu CPF, eu vou achar. A não ser que você não faça compras. Não, mas eu não estou falando disso. Mas eu quero dizer alguma coisa da sua vida privada,
vai ser... Hoje em dia, a modernidade não permite que você seja um ermitão mais. Porque antigamente você não precisava se esconder nas montanhas. Eu tô falando de outra coisa. Vai cortar o assunto, se for por aí. Eu acho que o que ele quer dizer é mais que essa galera não quer essa exposição no Instagram. Eles não a vida normal ela vai continuar. Eles não só não querem a exposição como temas filosóficos, políticos, qualquer coisa mais profunda, é rejeitada automaticamente por conta de como isso é discutido nas redes. Então, o cara olha para aquilo e fala... É uma versão que essa geração está sentindo. Essa geração, inclusive, deve sentir uma versão por literatura, por exemplo, por conta de como o nego discute esse negócio na internet, que fica só leio os clássicos e o cacete, aquela... Sim. Olha o Theo e o teu filho, como eles lidam com isso. Você vê, o Theo não tem, o Instagram do Theo, cara, tem menos foto que o do pai, muito menos, aliás. Né? Embora o pai não tenha publicado muito. Mas, assim, essa molecada eu vejo, assim, vários exemplos. São assim, mais contidos, eles estão mais na deles, assim, eu não sei se realmente o tipo de aversão, aí você que... Mas eu percebo... Eu acho que existe uma aversão aos assuntos, sim, porque eu vejo, assim, em casa... A não ser que o cara tenha realmente essa vocação. Né? Tipo, tem gente que mas gosta. Tem uma coisa que tem acontecido que eu estava lembrando, por causa desse programa, eu estava lembrando, como é que era a vida, né? Nos anos 80, 90, que a gente não... a gente esquece também, a gente viveu, mas a gente esquece. Eu adoro fazer essa volta. Eu tinha, acho que mais da metade das pessoas que eu conhecia, eu não sabia em quem elas votariam. Hoje não existe uma pessoa, desde do porteiro do meu prédio até o cara mais distante, até né, a família e todo, não tem uma pessoa que eu não saiba qual é a inclinação política. Então isso tomou um centro na nossa vida que realmente eu acho que como todo pêndulo, né, dessas coisas, eu acho que vai ter uma contracultura que vai falar assim, não quero, inclusive, um ponto a ressaltar, os dois exemplos que o Carlão citou aqui, o Theo e o filho do Felipe, são meninos que eles têm personalidades e estilos de vida opostos. Um deles é meio baladeiro e o outro é meio nerdola. E os dois têm mais ou menos a mesma postura em relação baladeiro a não também. Não, os dois são tranquilos, mas não baladeiro de sim, mas é mais do social. E tem uma distância geracional também. De idade. Mas eu vejo isso, mesmo entre os amigos deles, assim, claro que sempre vai ter o cara, como na nossa geração, tinha os políticos, o cara que fala de política. Mas, em geral, eles estão... Eu acho que é um fenômeno parecido com o sexo, sabe? A hiperexposição. E aí, eu não sei como é que vai ser a geração deles, porque já tem uma geração anterior que não gosta de sexo. Talvez eles voltem a gostar de novo. mas da maneira mais normal, mais saudável do que... Espero que sim, senão acaba a humanidade. Do que a minha, por exemplo. A nossa geração foi mais saudável. Foi atacada, foi bem contaminada. Mas eu acho isso, porque os caras vão começar a ter uma aversão a esses assuntos e, cara, vai ficar no ar, né? Agora, só que isso é um problema, porque eles vão votar também. O lance é o seguinte, é que hoje mudou na nossa... sempre foi normal, né? Uma corrente leva uma contracorrente. O problema de hoje é que tudo é muito centralizado na tal do algoritmo, da IA, que a gente está descobrindo. Eu falo, mano, cara, a IA logo ela esquece, a gente já tá meio, né? A gente não percebe. E isso vira o quê? Um jogo na mão de gente muito graúda, com muito poderosa, muito poder. E concentra mais poder. E o doido é o seguinte, muito mais concentrado, é isso que é meio assustador. A capacidade de defesa que a gente tem, que o cidadão comum tem, é nula. E eu digo que é nula não no sentido de, o cara não vai conseguir fazer se libertar do algoritmo. Não, o cara ele não consegue comprar um celular que tenha um sistema com mais privacidade e utilizá-lo no dia a dia. Ele não vai fazer isso. Porque daqui a pouco, com crédito de carbono, não vai nem conseguir comprar o celular se ele não for... Exatamente. Então são coisas que assim, são completamente alienígenas ao sujeito. É uma coisa meio arcana, assim. O cara olha... olha pro seu computador aí, você sabe como essa porra funciona? Você pode saber montar e desmontar, mas é uma caixa mágica. Você olha pra aqui, eu aperto o botão, aparece um negócio na tela. Exato. É aquela história que a gente fala... Eu já acho isso do rádio, porra. Qualquer coisa que tem fio. Tem um humorista, cara, que falou um negócio que a gente já tinha falado aqui, mas ele fez de um jeito legal. Ele falou, inventei uma máquina do tempo, voltei pra 1750
92. Eu falei, cara, você não sabe. No futuro a gente tem chuveiro elétrico. E como é que funciona o chuveiro elétrico? Não, você liga lá e sai liga água pouquinho quente. para sair água quente. Não, mas como é que faz pra gente fazer aqui? Não, você deixa pega a torneira. O cara não sabe explicar. Não, a gente não sabe explicar metade das coisas. Antigamente as pessoas faziam as próprias roupas. Eu queria saber quem foi o gênio que juntou água e eletricidade para te dar brasileiro. É brasileiro. Mas é uma loucura, deu certo, porque de certa forma. é uma loucura Pô, porque a gente acaba tendo uma geração, uma sociedade que se acha o máximo, porque é cheio de tecnologia. Não, eu sou meu bisavô, meu tataravô não tinha isso. Ele mal sabia. Só que é uma geração que não sabe nada. Com 15 anos o moleque tá tomando 3 tipos de remédio. E agora, olha a bosta, não só as pessoas elas estão se distanciando de conhecimentos práticos importantes para a vida prática, elas estão caindo em falsificações cada vez mais, elas não têm contato umas com as outras. Eu não estou falando do cara ficar no celular, eu estou falando porque a conversa que o cara tem com a outra pessoa é baseada já numa falsificação que foi encorajada por esse ambiente, né? E aí acontece uma coisa que é esquisita. Ao mesmo tempo que tem gente que rejeita isso, tem gente que vai ser meio que sequestrada, que é a inteligência artificial, por exemplo. Olha, já tem áudio nosso público suficiente para nego forjar, fazer a gente dizer coisas que a gente não disse. Sim. E aí, inclusive tem um cara... Aí talvez saia a coisa certa, né? Vai dar... Tem um cara... Falar que a gente ama o Duguin. Chama Gary Vee. Ele falou, acabou de falar. É um maluco, não precisa mais. Não precisa mais. Ele é um maluco, ele foi na contramão. Ele falou, olha, esse negócio de deepfake tá ficando tão maluco que eu tô pensando seriamente em fazer uma live, uma transmissão ao vivo 24 horas por dia do meu dia. Porque se nego falsificar essa não vai ter como dizer, porque tava ao vivo. E o negócio é o seguinte, tá enlouquecendo. O cara para evitar a falsificação, ele aumenta a exposição, ele dobra a aposta. Então, obviamente que as pessoas não vão fazer isso. Sim. Mas o ponto é o seguinte... Vai ter maluco que vai fazer. Alguém vai, talvez ele. E o lance é o seguinte, às vezes, por exemplo, pegar um exemplo prático, porque a gente tá falando da intimidade, né? Nego fica postando sobre o relacionamento, fica falando sobre a sua própria sexualidade abertamente, ao mesmo tempo que ninguém pode falar sobre sexualidade de verdade, porque tabus e regras morais são proibidas, então você só pode falar, isso é assim, eu faço, e os outros têm que bater palma. Essa é a discussão. Exatamente. Né? E aí tem por exemplo, certas meninas que elas vão querer se resguardar, mas elas vão ser levadas contra a própria vontade, não fisicamente. É porque elas botaram meia dúzia de fotos lá, e nego pode chegar com a porcaria de uma inteligência artificial e fazer um deepfake dela. E tirar a roupa dela. Tirar a roupa dela, baseado em certos atributos, achar uma pessoa que tem um corpo parecido e já tenha... Isso e já colocar acontece, a cara. Já tem. Isso já é feito com celebridade. Se no meu tempo tivesse... O pessoal tinha imaginação, né? Não precisava. Exatamente. E eu despi a Sofia Loren várias vezes. E o negócio imagina essa menina pra explicar pra mãe. Imagina que alguém solta um monte de foto, como é que ela vai explicar? Fala, mãe, foi o robô. E ao contrário, né? Robô. Ao contrário, né? Ao contrário também. A menina pinta brava fala, não, mãe. Foi o robô. Isso aí é robô. E o doido é... Pinta brava. Esse lance do OnlyFans é uma coisa assim... Cara, toda menina vai receber, que tá publicamente exposta na internet, vai receber uma proposta. Mesmo que ela não crie um OnlyFans, porque tem meninas assim, normais, que não têm públicos grandes, que criam um negócio lá e ganham uns trocados... assim, vendendo foto que não deveria vender. Não, eu sei, mas é mais assim, o lance é o pega uma menina de 13, 14 anos, o cara começa a falar, faz aí, tô dizendo... que o assédio é facilitado. Assim, estamos falando mais fácil, mas sempre existiu. Exato. Não, mas é aquela questão, tipo, pensa também, uma mulher de 18 anos, vamos falar já, uma mulher de 18 anos, para se prostituir, em 1956 ela tinha que ir procurar um cafetão, fazer um anúncio, não sei o que. Agora, tipo, 2 cliques. Ou ir pra rua. Às vezes ela era roubada, às vezes mesmo. Não, eu sei, mas aqui. Eu não tô falando que era fácil, eu tô falando que era mais difícil
tem mais barreiras para você. É como a pornografia. A questão é igual a pornografia. Tem mais barreiras. Agora não, a questão é o seguinte, é a mesma forma, da mesma coisa, democratizou, ou seja, hoje em dia, antigamente a pessoa ela precisava estar numa condição de vida ruim, alguns problemas em casa, não sei o que, fugia, a única maneira dela se sustentar era chegando. Hoje não, hoje em dia, cara, a pessoa faz isso da casa dela. E aí, né? Ela faz isso E porque ela vai ganhar muita grana. Exatamente. E muito fácil. Muita grana, muito fácil. E sem precisar necessariamente, por exemplo, perder a virgindade ou fazer, né? Tipo, só com fotos. O mais esquisito é que só perde a dignidade. Conforme essa exposição vai aumentando, chega um momento em que a pessoa, ela perde, né? E olha, a gente vai ver, provavelmente nos próximos anos, relatos dessas pessoas falando isso. Vai piorar. A pessoa, ela perde a noção do que é íntimo. Sim, ela não sabe mais. Esse é o lance. E se ela não sabe mais o que é íntimo, e ela não sabe mais o que é privado, ela não sabe mais nada disso, ela não sabe quem ela é mesmo. Sim. Ela sabe o que ela tentou projetar para fora, às vezes ela fica a vida inteira nesse negócio. E, novamente, antigamente isso acontecia. Tem poesia sobre esse tipo de experiência. Mas era um caminho mais pesadelo longo, que eu né? tive. Essa coisa de você estar num momento íntimo teu e achar que tá no meio de todo mundo. O clássico sonho de você pelado na escola fazendo um discurso. Fazendo um discurso. Não, o meu, eu saía correndo atrasado pra prova e quando eu chegava eu percebi que eu tava sem calça. Tem vários desses, entendeu? Não, e um dia prato cheio pra qualquer psicanalista, da esquina. Que é o que são os bons. Uma vez eu cheguei e não era sonho, eu tava pelado. E aí, a pessoa perdendo a noção de quem ela é, olha, como é que você vai falar para essa pessoa? Porque, olha, quem você verdadeiramente é, de fato, é quem Deus quer que você seja. É quem Deus criou você para ser. Potencialidades para você. É a sua versão mais perfeita e mais próxima de Deus. Se a pessoa não consegue chegar nela, como é que ela vai chegar em Deus? Então, assim... Mas é que tá. Bom, via bloqueada. Então, rola uma dificuldade nesse sentido. Só que aí tem um lance aí que Deus não permite nenhum mal do qual não se possa tirar um bem maior, etc, etc, etc. Nesse lance da exposição das intimidades da maneira mais vulgar possível, a pessoa começa a perceber que essa coisa que glamorizaram tanto, o sexo, não sei o quê, a liberdade sexual, ela começa a perceber que aquele negócio não vale de muita coisa mesmo, né? E que o que de fato dava um sentido para aquilo, e que as pessoas falavam antes, tá ausente. E aí abre-se um espaço para a pessoa redescobrir esse negócio pelo contraste. Pelo contraste. São os caminhos, as vias secretas de Deus. Porque eu penso agora, estou raciocinando assim. Uma coisa é o pecado como escolha, né? Pessoas más escolhendo pecar. Outra coisa é você nascer sem a possibilidade de saber que aquilo é certo ou errado. Isso. É uma geração, hoje, que essa meninada, ela não sabe, cara. Certeza, assim, não é falar assim, não, eles poderiam encontrar... Cara, é um caminho muito fechado, é isso que você falou. Sim. Ela não olha para ela, como é que ela vai enxergar o bem maior que está acima dela, que tá olhando por ela. Então vai chegar uma hora que, cara, Deus o caminho vai se meter no meio da parada. Vai se meter porque ele sempre se mete. Sempre se mete pra caramba. Metidinho. Acha Deus. Você acha o Deus. Eu que mando. A gente fica nessa. Eu que mando. Calma. Mas o lance é o seguinte, eu só discordo de uma coisa. Você falou, não tem saída. Eu acho assim... O caminho, o Lucas falou, fudeu. Não, o Lucas pelo contrário. Ele falou que isso pode ter um movimento. Nenhum de nós dissemos que não tem saída. Então eu entendi errado, desculpa. Mas a questão é assim, o movimento que a gente tem que fazer, eu sei que a gente sempre fala isso, e eu tenho ouvido isso, os caras estão copiando a gente lá, Daily Wire, esses caras, porque estão falando a mesma coisa. Tudo copiando. Que é o seguinte, cara. Essência. Não é mais uma questão de você votar em não sei quem, não é mais uma questão de... É uma questão assim, você se fortalecer como pessoa, fortalecer sua ligação com Deus, fortalecer sua ligação com a sua família. Para salvar pensa, não é que, assim, você não vai pensar no todo, óbvio que você vai pensar... Quem ficou pensando no todo fez grandes cagadas. Não, você vai pensar, você vai votar no menos ruim. Sim. Vai resolver. Faz parte. Não é para esquecer a vida prática. Claro. Sua pátria é sua pátria e sua família é sua família, os dois existem. Exatamente, você tem que cuidar dos dois. Só que acontece que o negócio está tão evoluído e está tão... que se você não plantar
no seu filho, no seu primo. Não precisa ser só filho, tem gente que não tem filho, no seu amigo, no cara que... aquela história de falar assim, é isso que você falou. Pô, o sexo não é que é uma coisa blé. É o contrário, é um negócio tão mais legal que fazendo desse jeito... Que faz até filho. Que dá até vida, né? Gera até vida. Você gera uma vida. Você sabe como... Foda que ele gera vida. Outro dia eu tava... foda ali, faz um milagre. Outro dia eu tava conversando... A foda é tão boa que ela gera vida. Quer dizer... A vida é tão foda que ela gera boa. Essa frase dá pra refazer várias vezes. Mas o... A vida é tão boa que ela gera foda, falando... funciona. Deixa o rapaz ter... É uma conversa que eu já tive com os meus filhos e com a minha filha, mesmo sem explicar de onde vem os bebês, claro. aquela coisa assim. Até porque falar da cegonha é muito complicado. É muito complicado. Que diabo é uma cegonha? Será que ela sabe? Mas aquela coisa de falar assim, olha, existe uma coisa que é um respeito entre um homem e uma mulher e é um negócio tão legal você preservar e guardar para um momento. É que nem quando você come aquele chocolate pan todo cheio de gordura hidrogenada todo dia, ou você quer comer um Lindt uma vez por ano, entendeu? Tipo, uma caixa desse tamanho. É mais ou menos isso. Você... Pan, se quiser patrocinar a gente, exato. A porta tá aberta. Eu tenho comido pan de vez em quando. Mas a questão é essa. O que eu acho que foi um erro, e foi um erro, assim, porque as pessoas... num moralismo meio... Que até o Joel falou o contrário. Sem interromper, Felipe. O Joel falou o oposto. Esse puritanismo, eu me interrompo porque eu fico procurando a palavra. O puritanismo de falar assim, não, isso é feio, isso é mal, e não sei o quê, causou um pouco essa revolução sexual também, sabe? Sim. Do tipo assim, não, isso é mal, você não deve fazer. O que se deve falar é o que o João falou aqui. Cara, não é que é mal, é o contrário. Deus fez um negócio bom para você, tanto é que ele gera vida. E você precisa entender que é tão bom que você vai preservar. Exatamente. O que é bom, você não sai. Né? A coisa é boa e ela só é boa se você a utilizar do jeito bom. Se você utilizar errado um negócio que é bom, ele fica ruim. Esse é o negócio. Você pegar esse copo e querer martelar um prego, não vai fazer. Não vai dar certo, não é para isso que serve o copo. Né? E aí tem essa tendência nossa de querer... Tô pensando no Woody Allen falando de querer assim, voltar. Sexo é foda, que até usando do jeito ruim é bom. Você querer voltar e negar tudo isso que tá aí como se fosse possível fazer uma revolução e acabar com o negócio todo. Quer dizer, a gente não precisa abraçar toda a insanidade que tá aí. Não precisa, por exemplo, chegar nem ao toda a extremo, sanidade, porque também, pelo amor de Deus. Tem uma chegar, coisas aí eu não que tenho nem sanidade para isso. Chegar no extremo que o Zuckerberg estava propondo de nego viver com aquela pinóia de óculos de realidade virtual na cara e o caramba, e comprar bens virtuais e tratá-los como os reais, que é realidade aumentada, que inclusive deve induzir a esquizofrenia. Aquilo ali buga o cara. Se eu usar, eu fico esquizofrênico, tenho certeza. Fica. Esse negócio de comprar itens virtuais, a gente tem uma entrevista lá do passado com o nosso amigo Cateroide, que ele conta uma história sensacional, não sei se procurem entrar no Quinto Elemento, e tem uma história do cara que vai encontrar uma anã. A espadinha, velho. Vai comprar a espadinha. Eu acho que ele não sabe o que é anã, sabe? Eu não sabia, né? Depois ele ficou sabendo, né? Que ele se apaixonou. Se apaixonou pela moça. Mas, enfim, vejam o programa e deixa ele terminar, senão ele fica nervoso. E o negócio não deixa a gente terminar. Não precisa abraçar a insanidade completa, não precisa abraçar o transhumanismo, o lance da tecnologia como extensão, como elemento para a transcendência do homem. Só que o negócio é o seguinte, essas coisas existem, elas estão aí. Os meios de comunicação digital estão aí, as pessoas estão lá, elas não vão sair de lá. Esse negócio não vai sumir. Sim. E a coisa é o seguinte, dá para você utilizar esse negócio para fazer alguma coisa boa. Exato, vamos entrar nisso e vamos fazer o bem. Exato. Que mal tem. É isso aí. Mas é aquela questão que você já falou aqui algumas vezes, que não existe um meio de governo que seja péssimo. São as sociedades aqui, são... As pessoas... os próprios gregos tinham a palavra para democracia e o oposto. Quando é virtuosa, quando é... Exato. A democracia já era a degeneração da holocracia. Eu não sei. Não, politeia ou república. Politeia, isso. Ou república. E aí tem a monarquia ou a tirania, enfim. Aristocracia ou oligarquia. Claro que a gente
a gente é mais dado à liberdade porque a gente acha que é legal. A gente, eu digo a gente, ele já é meio... Eu caguei. Mas a questão... dele. Mas a questão é o seguinte... Deixa eu vir com mas é o que a gente falou. machado na cabeça. É o que a gente falou, cara. Não adianta ter democracia com essa sociedade que a gente tem. É o que a gente vê. Os caras que mandam, que chegam lá, que são votados, as pessoas que votam, todas estão já... corrompidas, e aí a coisa degringola. Se você tem uma boa sociedade com um bom rei, um cara, pode funcionar melhor do que uma democracia. E se você tiver um bom rei com uma cambada de súdito filha, eles vão matar o rei bom. Exato. Então vai ser uma merda. E aí o que acontece, só para falar isso que você falou, as tecnologias são a mesma coisa. Se você tem uma sociedade cagada, as tecnologias vão ser usadas e vão fazer merda. Exatamente, vão potencializar a caganeira. Se você tem caganeira. uma sociedade... Por isso que eu insisto, o trabalho com você, se aproximar para que você de Deus, consiga... É o Catcher in the Rye, né, como o garotinho, nosso amigo Holden Caulfield, que queria ser um apanhador no campo de centeio. Isso. A imagem que ele monta é essa, né? Tipo, por que ele queria? Porque tem um abismo, as crianças estão vindo e ele quer catar as crianças para que elas não caiam. Tipo, esse é o sonho dele, embora seja completamente maluco o sonho dele. Não tem nenhuma relação sexual, mas a cabeça dele é meio maluca. Mas a ideia é essa, a bondade que o cara quer, eu preciso salvar os outros, eu preciso salvar as pessoas. Né? Então, e você não salva, né? Quem salva? Exato, eu preciso ser agente desse, né? Como que eu vou fazer isso? Não é tirando fotinho o tempo inteiro na missa. É tentando se melhorar, né? Rezando, pedindo, né? Enfim, fazendo aí, tentando ser melhor o tempo inteiro, dia a dia. Isso. Certo? Não acho? E não conseguimos, chegamos, né? então... Cara, falhando miseravelmente, porque a gente é... Se você não tentar, aí que você não vai conseguir. Exato. Não pode perder a perspectiva. Se você perder a perspectiva, aí você cai pro outro lado. Muita sorte que Deus é paciente. Pelo menos o padre me falou, eu estou acreditando. Se eu fosse Deus, eu já na tinha... paciência de Deus. Eu também. Isso é padre. Abre o sapão aí pro menino. Há 30 anos já tinha feito. Muito bem. Esgotamos mais um assunto? Mais um assunto. Absolutamente. Ninguém mais discute isso. Já deu, né? Mas, Agora tem que ir pro próximo programa. Se o Pondé abrir a boca para falar disso, vocês mandam ele ficar quieto e vir aqui, fazer um react. Aprender com a gente. Tem que fazer um react. Vem aqui no... Essas figuras que Brasil se Paralelo. Brasil Paralelo de pobre. Não, da Série B. Nós do Brasil Paralelo Série B. Agradecemos a sua... Um abraço para a moçada. Valeu, galera. Para a Série 1. Pra Série A. Série A. Abraço pro pessoal de Cuiabá. Cubatão, Osasco. Vai, finaliza, dá tchau pro pessoal que abriu. Tchau, turma. Não fiquem na loucura de redes sociais. Converse com as pessoas, rezem o texto. Não é comigo. Rezem o Pai Nosso. Ele apontou pra mim, mas converse com ele também, ele tá com tempo livre. Agora manda uma mensagem pra ele. Manda mensagem pra ele pro Luigi, não, que ele não gosta de assédio. Ele fica tímido. O Felipe também. O Felipe. Não, vocês tudo gosta de aparecer lá. Só deixa o Luigi em paz. O Luigi não gosta, não. É você que eles vão encher o saco, só porque a gente falou isso. Eu gosto de aparecer. Terminou já? Posso trocar ideia? Eu acho que devia ficar essa conversa. Já ligou pra lá? Tá tudo certo? Ih, vazou.